Ah, meu filho, minha filha, senta aqui um pouquinho, deixa a avó falar com você. Não precisa responder nada agora, só escuta. Eu não tô aqui para te dar sermão, nem receita mágica para curar essa dor aí dentro do seu peito, mas se você tá passando por um daqueles dias em que a alma parece estar desmanchando por dentro, escuta essa avó aqui antes de tomar qualquer decisão. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que já andou por caminhos escuros para dizer: você não tá sozinho. Eu já estive aí. Sabe, eu já vivi muito nessa vida. Já sorri até doer a barriga, já chorei até faltar ar. Já gritei de alegria, mas também já gritei de desespero, dentro do travesseiro, para ninguém ouvir. Porque era assim que a gente fazia no meu tempo. Fingia força enquanto desmoronava por dentro. Mas com o tempo, a gente aprende que esconder dor não faz ela ir embora. Só faz ela crescer quietinha, feito erva daninha. Eu me lembro como se fosse ontem, o dia em que pensei que minha vida tinha acabado. Mas não foi. Foi só o começo de outra versão de mim mesma, mais forte, mais calejada, mais humana. E é por isso que eu tô aqui, falando com você agora. Porque se eu tivesse desistido naquele dia, não teria vivido os momentos mais bonitos que vieram depois. E é isso que eu quero que você entenda. O agora tá doendo, eu sei. Mas ele não é tudo. Deixa a avó contar uma coisa. Teve um tempo em que eu acordava e pensava assim: pra que levantar da cama se o mundo lá fora só machuca? Tudo parecia pesado demais. As contas, os medos, a solidão, os silêncios barulhentos que me faziam duvidar do meu valor. A comida não tinha gosto. Os dias eram todos cinza e até o céu azul parecia zombar da minha tristeza. Mas mesmo assim, eu continuei acordando. E foi aí que começou a mudança. Não de uma vez, não como nos filmes, mas devagarzinho, como uma flor teimosa nascendo no asfalto quente. Eu não sei o que você está passando agora. Talvez tenha perdido alguém, ou esteja sentindo que perdeu a si mesmo. Talvez esteja cansado de lutar, de fingir, de esperar. Talvez ache que ninguém se importa. Mas eu me importo. Mesmo sem te conhecer, eu me importo. Porque eu sei o que é olhar para o espelho e ver só cansaço. Eu sei o que é se sentir vazio por dentro, mesmo cercado de gente. E é por isso que eu tô aqui, do meu jeitinho, tentando te alcançar com essas palavras simples, mas cheias de amor. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode chorar, pode reclamar, pode se sentir perdido. Isso não faz de você fraco, faz de você humano. A força de verdade não é nunca cair. É levantar depois da queda, mesmo machucado, mesmo tremendo. E se você ainda não conseguiu se levantar, tudo bem. Fica deitado mais um pouquinho, mas fica vivo. Porque tem coisa linda esperando você mais pra frente, eu prometo. A avó aqui já enterrou gente que amava, já passou fome, já foi traída, já foi esquecida. Já pensou que era o fim. Mas depois descobriu que cada fim carrega o início de alguma coisa nova. E mesmo quando a gente não vê saída, a vida dá um jeito. Às vezes pela porta, às vezes pela janela, às vezes por uma frestinha de luz que entra no meio da escuridão. Mas ela entra. Então, meu bem, respira fundo. Tá difícil, eu sei. Mas aguenta só mais um pouco, não faz besteira, não desiste. Porque essa dor que hoje parece eterna, um dia vira cicatriz. E cicatriz não dói mais, só lembra que você sobreviveu. Eu tô aqui, nessa voz de vó cansada, mas cheia de carinho, para te lembrar de uma coisa. Você é importante. Você é amado. Você é necessário. Mesmo que ninguém te diga isso hoje, eu tô dizendo. Mesmo que ninguém tenha enxugado suas lágrimas, eu tô aqui, com o coração aberto, tentando te abraçar em palavras. E se você deixar, eu vou te contar a minha história. Não porque ela é mais triste que a sua, mas porque talvez, só talvez, ela te ajude a enxergar que existe sim vida depois do caos. Agora respira. Limpa esse rosto, ou deixa as lágrimas rolarem. Mas me acompanha nessa jornada. Porque tudo que a avó quer é te mostrar que até os corações mais machucados conseguem voltar a bater com esperança. E que você, meu querido,
ainda tem muita vida para viver. Nem toda tempestade avisa que vai chegar. Ah, meu bem, você sabia que nem toda tempestade vem com trovão? Tem umas que chegam devagar, feito brisa fria no fim da tarde. A gente sente um arrepio, mas finge que não é nada. Aí, quando vê, já tá no meio do vendaval. Foi assim comigo. Eu não percebi que minha vida estava desmoronando até o chão sumir dos meus pés. Naquela época, eu era casada, jovem, cheia, de planos, achando que sabia o que era amar e ser amada. Acordava cedo, cuidava da casa, fazia café com cheiro de aconchego e esperava ele voltar do trabalho como quem espera o sol se pôr bonito. Mas com o tempo, os abraços ficaram curtos, as palavras viraram silêncio, o olhar que antes me procurava passou a me atravessar. No começo, eu achei que era fase, que era o estresse do trabalho, a correria, a vida. A gente sempre quer acreditar que é só cansaço, né? Que amanhã melhora. Mas tem coisa que não é fase, é alerta. E eu ignorei todos eles, até o dia em que ele chegou em casa, largou a chave na mesa e disse sem emoção: "Não dá mais, eu tô indo embora." Assim, frio, rápido, cruel. Eu fiquei ali parada com o pano de prato molhado na mão, sem entender. A voz dele ainda ecoando na minha cabeça. Tô indo embora. Como se a nossa história fosse só uma porta que se fecha. Como se os anos que vivemos fossem roupa velha que a gente joga fora. Ele foi embora e levou junto minha segurança, meu chão, minha rotina. Eu não sabia o que fazer com tanto vazio. A casa ficou muda. O relógio parecia zombar de mim com cada tic-tac. E eu fiquei ali, sentada na beirada da cama, perguntando em silêncio: onde foi que eu errei? Mas a tempestade ainda não tinha terminado. Aquilo foi só o trovão. O raio mesmo veio depois, quando descobri que ele não tinha ido embora sozinho, que já tinha outra esperando por ele, que enquanto eu fazia janta, ele fazia promessas para outra. E isso doeu mais que a partida. Doeu porque me fez sentir pequena. Fez eu duvidar do meu valor. Fez eu pensar que não era suficiente. Como se o amor dele fosse um prêmio e eu tivesse perdido a competição. E foi aí que eu comecei a sumir de mim. Parei de pentear o cabelo. Deixei de fazer minhas comidinhas. Dormia com a luz acesa, com medo de encarar a escuridão que se instalava aqui dentro. Passei dias inteiros sem sair do quarto. E quando saía, era só para fingir. Colocava um sorriso na cara, como quem veste uma máscara para enganar o mundo. Mas por dentro, era só ruína. Ninguém viu a minha dor de verdade. E eu também não sabia pedir ajuda. A gente cresce ouvindo que tem que ser forte, que tem que aguentar, que vai passar. Mas tem dor, que não passa, ela esconde. E quanto mais a gente esconde, mais ela apodrece. Lembro de uma noite, chuvosa, dessas que o céu parece chorar com a gente. Eu estava sozinha, olhando pela janela e pensei: será que minha vida acabou aqui? Era um pensamento que me assustava, mas ao mesmo tempo me aliviava, porque viver daquele jeito estava doendo demais. Mas aí, algo dentro de mim, uma faísca bem pequena, sussurrou: só mais um dia. E eu escutei. Foi o começo da minha resistência. Meu filho, minha filha, essa parte da história não é bonita. Não tem flores, nem finais felizes. É crua, é dura, mas eu precisava te contar, porque às vezes a gente acha que é o único no mundo passando por isso, que só a gente está no fundo do poço. Mas olha pra vó aqui, eu estive lá, eu sei como é, e eu saí, com cicatriz, sim, mas viva. A tempestade chegou sem avisar, me destruiu em pedaços, mas ela também me ensinou uma coisa que ninguém nunca tinha me contado. A gente só descobre a força que tem quando não tem mais nada para se apoiar. E você, meu bem, por mais que agora só veja destroços, ainda tem essa faísca aí dentro. Eu vejo daqui. Só precisa cuidar dela, proteger e deixar ela crescer até virar fogo de novo. Porque o seu coração, mesmo ferido, ainda pulsa. E enquanto pulsa, tem vida. E enquanto tem vida, tem esperança. Tem hora que a gente não quebra. A gente despedaça.
Sabe, meu bem, quando dizem que o fundo do poço existe, é verdade. Mas o que ninguém te fala é que às vezes a gente cava mais um pouco depois de chegar lá. Eu achava que já tinha perdido tudo: o amor, a companhia, a fé na vida. Mas ainda tinha mais para doer. E doeu, de um jeito que só quem já passou entende. Depois que ele foi embora, eu tentei ser forte. Tentei mesmo. Acordava cedo, fingia uma rotina, colocava uma roupa qualquer e ia no mercado como quem vai para a guerra. Cabeça erguida, olhos baixos. As vizinhas cochichavam. Os conhecidos evitavam olhar nos meus olhos. E eu aprendi a sorrir com a boca e chorar com os olhos. Mas ninguém via. E isso machuca mais do que a dor em si. Saber que o mundo continua girando, mesmo quando o seu coração parou. A comida perdeu o gosto. O tempo perdeu o ritmo. Os dias viraram um borrão. E eu comecei a me apagar devagar. Não era uma tristeza escandalosa. Era uma tristeza silenciosa, lenta, sutil, daquelas que te rouba de dentro para fora. E quando me dei conta, eu já não era mais eu. Teve um dia, eu lembro bem, acordei e fiquei ali, deitada. O teto branco me encarando e eu encarando ele, sem força para levantar, nem vontade. O corpo pesava, a alma mais ainda. Olhei para o lado e vi a cama vazia. Doeu. Mas doeu diferente. Era uma dor que não gritava, ela sufocava. Uma dor que parecia me envolver inteira, me dizendo: acabou, você acabou. Eu não chorei. Não naquele dia. Eu só fiquei ali, imóvel, com o peito apertado e o pensamento correndo solto. E foi nesse dia que eu pensei, pela primeira vez, em não existir mais. Sim, a avó aqui pensou. E eu falo isso sem vergonha, porque eu sei que talvez você também já tenha pensado. E não tem nada de errado em sentir isso. O errado é acreditar que esse pensamento define quem você é. Ele não define. Ele só mostra que a dor tá grande demais e que você precisa de colo, não de julgamento. Naquela manhã, o sol entrou pela janela, mas não me aqueceu. O rádio tocava uma música qualquer, mas eu nem ouvi. E mesmo assim, eu respirei. Eu continuei. Ale, porque no fundo, alguma parte minha ainda queria viver. Mesmo que fosse só mais um pouco. Mesmo que eu não soubesse para quê. Foram dias assim, sem ânimo, sem brilho, sem rumo. Eu me sentia um fantasma dentro da própria casa. Uma mulher vazia, largada, perdida. Não tinha mais planos, nem sonhos, nem coragem. Acordar era um peso, dormir um alívio, mas o pior mesmo era o meio do dia, aquelas horas lentas, quando todo mundo parecia ocupado com a vida e eu só queria desaparecer. E sabe o que mais doeu? Me sentir inútil, me sentir esquecida, como se o mundo tivesse me deixado para trás, como se eu não tivesse mais valor. Eu era só a que foi deixada, a que fracassou no casamento, a que vive sozinha. E por muito tempo eu acreditei nisso. Acreditei que não tinha mais nada para oferecer, que ninguém mais se importava. Eu lembro de uma noite em especial, a pior de todas. Chovia lá fora e eu sentei no chão da cozinha, fria, escura. Abracei meus joelhos e chorei como criança. Baixinho, soluçando. Eu falava com Deus, mas parecia que ele tinha me esquecido também. Por que, Senhor? Por que o amor acaba? Por que justo eu? O que foi que eu fiz? Mas não veio resposta. Só o barulho da chuva e o eco da minha própria dor. Ali, naquela cozinha, com o coração em cacos e a alma rasgada, eu quebrei. Não, como quem racha por fora, eu quebrei por dentro, de um jeito que não tem cola, nem fita, nem reza que cure rápido. Foi ali que entendi o que é se sentir derrotada. Foi ali que conheci o fundo mais escuro de mim. Mas olha só, mesmo quebrada, eu estava viva. E isso ainda era algo. Sabe, meu bem, ninguém fala o bastante sobre essas quedas, sobre esses momentos em que tudo parece perdido. Mas eu tô aqui para te dizer, é normal cair.
É humano despedaçar. O que não é normal e nem justo é você achar que tem que se levantar sozinho, no silêncio, fingindo que tá tudo bem. Então, se você tá aí, agora, deitado igual eu fiquei naquele dia, se sentindo quebrado, inútil, sem forças, a avó entende e te abraça daqui, porque eu já estive aí. E olha só, eu levantei. Com dificuldade, com dor, com ajuda. Mas levantei. E você também vai, mas não se apresse. Cicatriz não nasce em um dia. Deixa doer sim, mas não deixa a dor te convencer de que acabou. Porque às vezes, é justamente depois da pior queda que a gente aprende a construir asas. A madrugada é covarde, mas também é mestra. Ah, meu filho, minha filha, tem coisa que só a noite sabe. Tem dor que a gente até disfarça de dia, mas quando o sol se esconde, ela cresce. Fica ali, sentada na beirada da cama, esperando você apagar a luz para começar a falar. E ela fala, viu? Fala coisas cruéis, fala que você fracassou, que ninguém se importa, que não tem mais saída. E se a gente escuta demais, começa a acreditar. Eu já passei por noites assim. Noites longas, arrastadas, frias até por dentro. E não era o clima, não. Era o silêncio gritando. Era o medo da solidão. Era o coração batendo devagar, como quem pensa em parar. As noites foram, para mim, o pior castigo. Porque durante o dia, pelo menos tinha o que fazer. Lavar roupa, arrumar casa, fingir normalidade. Mas à noite, não tinha como fingir para mim mesma. Quando eu deitava naquela cama vazia, com o lado dele ainda frio, como se me lembrasse da ausência, tudo desabava, e é nessas horas que o pensamento ruim vem. Vem feito cobra sorrateira, rastejando, começa com um e se e vai virando um buraco sem fundo. E se eu tivesse sido melhor? E se eu nunca mais for feliz? E se ninguém mais me amar? E se a dor nunca passar? Você conhece esses pensamentos, né? Eu sei que conhece. Porque a gente que já sofreu muito aprende a conversar com o escuro. Aprende a negociar com a própria tristeza, como quem tenta domar um animal bravo. Mas a verdade é que não dá para vencer ela com força, só com paciência e com fé, mesmo que seja uma fé pequenininha, do tamanho de um fiapo. Teve uma madrugada em especial que eu nunca vou esquecer. Eu acordei com falta de ar, coração disparado, mãos geladas. Um aperto no peito como se alguém tivesse sentado em cima. Na hora, achei que estava morrendo. Levantei, cambaleando, fui até o espelho do banheiro. Me olhei. E vi uma mulher que eu não reconhecia. Olhos fundos, rosto cansado, alma exausta. E foi ali, diante do meu próprio reflexo, que eu chorei baixinho. Um choro sem grito, sem cena, sem plateia. Um choro de quem chegou no limite. A dor não era só pelo que eu tinha perdido. Era pelo que eu achava que nunca mais teria. Naquele espelho eu disse para mim mesma, eu não aguento mais. Mas sabe o que aconteceu? Eu aguentei. A noite passou. O sol voltou. E eu percebi uma coisa. A madrugada é covarde, sim. Ela sussurra mentiras no nosso ouvido. Mas também é mestra. Porque é nela que a gente se conhece de verdade. É nela que a gente descobre a força que tem para sobreviver ao escuro. E sobreviver ao escuro, meu bem, é um dos maiores atos de coragem que existem. Foi numa dessas noites que eu comecei a conversar com Deus de verdade, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Dizia, Senhor, eu não tô bem. Senhor, eu tô cansada. Senhor, me segura, porque se depender de mim, eu caio. E cada vez que eu falava isso, sentia um fio de paz me atravessar. Pequeno, mas real. Como se alguém dissesse, eu tô aqui. E era esse tô aqui que me fazia seguir. Mesmo chorando. Mesmo sem ânimo. Mesmo quebrada. A verdade é que a gente não vence as noites mais escuras lutando contra elas. A gente vence aceitando que tá tudo difícil, mas mesmo assim, se permitindo continuar. Eu comecei a escrever. Coisinhas, bobas, num caderninho velho. Versinhos, desabafos, até cartas que nunca enviei. E isso me salvou. Porque escrever era como gritar no papel.
Era tirar o peso do peito e colocar ali, em silêncio, mas com verdade. Se você está enfrentando essas madrugadas também, eu te entendo. E quero te pedir uma coisa. Não tome decisão nenhuma enquanto estiver no escuro, porque a madrugada mente. E a dor noturna tem mania de parecer eterna. Mas ela não é. Amanhã vai clarear. E quando clarear, você vai ver as coisas de outro jeito. Não melhor de imediato, mas diferente. E só isso já é começo de cura. A avó aqui aprendeu que nenhuma noite dura para sempre, que mesmo os olhos mais inchados voltam a brilhar, e que mesmo os corações mais feridos, com o tempo, voltam a bater com esperança. Mas isso exige uma coisa só de você. Fique vivo, respira, deita, chora se precisar. Mas fica, porque às vezes a maior prova de força é simplesmente continuar respirando. E isso você está fazendo agora. Não foi um milagre, foi um detalhe. E detalhe muda tudo. Escuta a avó aqui. A luz não voltou de uma vez. Não foi como abrir a janela e o sol invadir o quarto. Não. Foi um fiozinho de luz, fininho, tímido, quase imperceptível. Mas foi ele que me fez lembrar. Ainda dava para respirar sem doer tanto. Depois de tantas noites mal dormidas, de tanta lágrima engolida, de tanto silêncio pesado. Teve um dia em que eu acordei e o peito não estava tão apertado. Era uma manhã como qualquer outra. Eu nem tinha dormido bem, mas algo estava diferente. O café tinha um cheiro mais forte. O céu estava azul de um jeito que eu não via há tempos. E pela primeira vez, em meses, eu quis abrir a janela. Foi só isso. Abrir a janela. Mas aquilo foi um gesto de vida, de coragem, de quem, mesmo machucada, ainda escolhe tentar. Naquela manhã eu ouvi um passarinho cantando. Parece bobo, né? Mas ele cantava como se o mundo não estivesse desabando. Como se dissesse, eu tô aqui e você também. E eu sorri. Pequenininho. Sozinha. Mas foi um sorriso. E meu bem, aquele sorrisinho foi o sinal de que ainda tinha alguma coisa viva aqui dentro. A luz começou a voltar assim, devagar. Num cheiro de bolo que me deu vontade de fazer. Numa música antiga que me fez lembrar de mim antes de tudo isso. Numa vizinha que me chamou para tomar café. Num banho mais demorado. Numa roupa limpa. Num penteado feito com mais cuidado. E eu comecei a me reencontrar, aos pouquinhos. Me olhava no espelho e ainda via cansaço, mas também via resistência. Via os olhos de quem sobreviveu. E aos poucos fui querendo cuidar de mim. Não por vaidade, mas por amor. Um amor que tinha sumido. O meu próprio amor por mim mesma. Você sabe do que eu tô falando? Tem hora que a gente se abandona, achando que só vai voltar a viver quando alguém voltar a nos amar. Mas não é assim. A vida não espera ninguém. E se a gente não se ama primeiro, ninguém vai conseguir amar de verdade a gente depois. Foi difícil, viu? Teve recaída. Teve dia que eu chorei no banheiro e voltei a me perguntar, será que vai doer para sempre? Mas eu fui continuando. Com fé, com cansaço. Mas com fé. E foi nesse meio do caminho que reencontrei coisas que me lembravam quem eu era. Eu voltei a cozinhar não por obrigação, mas por prazer. Voltei a escutar minhas músicas antigas. Aquelas que a gente cantava dançando na sala, lembrando que a alma também tem pernas. Um dia, coloquei um batonzinho. Outro dia, cortei o cabelo. E teve uma tarde em que me olhei e disse, você tá viva. Você ainda tá aqui. E aquilo foi libertador. A luz voltou a entrar. Quando eu parei de esperar alguém acender a lâmpada por mim. Quando eu entendi que mesmo com os pedaços quebrados, eu ainda podia ser lar. Eu ainda podia me acolher. Eu ainda podia recomeçar. Eu comecei a sair mais. Fui à feira conversar com as senhorinhas. Voltei a plantar minhas ervas. Comecei a cuidar das minhas coisinhas com mais carinho. E nesse processo, fui me reconstruindo. Não como antes. Não como a mulher que eu era com ele. Mas como uma mulher nova. Uma mulher que agora sabia que amor não é se perder. Que o outro não é tudo.
que a gente é o próprio porto. E foi aí que entendi. A luz não volta do jeito que a gente espera. Ela não chega gritando. Ela não expulsa toda a dor de uma vez. Ela só entra quando a gente deixa uma frestinha aberta. Meu bem, talvez agora você ainda esteja com tudo trancado aí dentro. E tudo bem, cada coisa no seu tempo. Mas saiba disso, a luz não vai embora para sempre. E quando ela voltar, pode apostar, vai encontrar em você um espaço novo, mais forte, mais verdadeiro. Se hoje você conseguir sorrir por um segundo, se conseguir tomar um banho um pouco mais demorado, se conseguir trocar de roupa e pentear o cabelo, mesmo que o coração ainda esteja doendo, saiba, essa é a sua luz voltando. Pequena, mas firme, e não despreze esse detalhe, porque às vezes é ele que salva a gente. Quanto mais fundo a dor cava, mais fundo a gente se enraiza. Eu estava lá, reconstruindo meu dia a dia, juntando os caquinhos com cuidado, quando comecei a lembrar de onde vim, do que eu era feita antes de tudo isso. E aos poucos, comecei a perceber que a força que eu achava que tinha perdido, na verdade, sempre esteve aqui, quietinha, enterrada nas minhas raízes. Você sabe o que são as raízes, meu bem? São aquelas partes da gente que ninguém vê, mas que seguram firme quando o vento tenta derrubar. Raiz é aquilo que te prende no chão quando tudo parece desabar. E eu redescobri as minhas. Começou com uma lembrança. Uma manhã, mexendo numa caixa antiga, achei uma foto da minha mãe. Cabelos presos, olhar forte, um lenço no pescoço. Me lembrei dela em silêncio, deitada na rede depois de lavar roupa o dia inteiro, com os pés machucados e o coração cheio de fé. Ela me dizia: filha, a gente não foi feita para desistir. A gente foi feita para durar. E aquilo me bateu forte, porque eu sou filha dela, e ela era forte demais. Depois vieram outras lembranças. Do meu pai, homem simples, mas cheio de sabedoria. Me ensinou a plantar, a respeitar o tempo da terra, a não ter pressa para colher. Planta direito, que na hora certa vem. E eu entendi que com a vida é igual. A gente não colhe força em um dia, mas planta ela todos os dias, mesmo sem ver. Minhas raízes estavam ali, na minha infância, nas histórias que ouvi sentada no chão, nos conselhos que antes eu achava bobagem, mas hoje vejo que eram ouro puro. E eu comecei a buscar mais dessas memórias. Rezei com mais fé. Lembrei das rezas da minha avó. Fui visitar a cidade onde cresci. Sentei debaixo da mangueira do quintal da minha infância. Fechei os olhos e chorei. Chorei um choro diferente. Um choro de reconexão, de encontro comigo mesma. Foi ali, naquele chão velho e cheio de raízes, que eu lembrei. Eu sou feita de histórias que resistiram à fome, à perda, à saudade, à seca, ao abandono, à morte. E você também é, sabia? Você carrega gente forte, no sangue. Mesmo que não tenha conhecido seus pais, seus avós, seus tios, você vem de gente que sobreviveu, que enfrentou tempestades, que perdeu tudo e recomeçou com nada. Gente que foi invisível, mas nunca inútil. Que calou muito, mas sentiu demais. A dor que eu estava vivendo era gigante, sim. Mas as minhas raízes eram maiores. Eu percebi que não estava sozinha. Não porque alguém chegou e me salvou, mas porque eu já vinha sendo sustentada por dentro. Por tudo que aprendi, por tudo que vivi, por tudo que me formou. É engraçado. Às vezes a gente acha que vai morrer com uma perda, mas não percebe que já sobreviveu a coisas tão ou mais difíceis. Você já pensou nisso? Pensa aí. Quantas vezes você já achou que era o fim e não foi? Quantas vezes você pensou, dessa eu não saio? E saiu? Pois é. E sabe de uma coisa? As raízes, quanto mais apertadas, mais fortes ficam. Quanto mais a vida nos empurra para baixo, mais a gente aprende a segurar firme. Eu comecei a ver sentido em coisas que antes pareciam só dor. Comecei a agradecer pela casca grossa que ganhei com o tempo. Sim, a dor endurece a gente um pouco.
mas também da casca. E casca é proteção. Casca é armadura. Eu não virei pedra, virei rocha. E tem diferença. Pedra é fria, rocha é sólida. E eu tava virando rocha. Meu bem, se você tá aí achando que vai tombar, para um pouco e pensa nas suas raízes. Lembra de quem te formou. Lembra do que você já passou. Lembra da força que te trouxe até aqui. Porque se você chegou até esse ponto, não foi sorte, foi coragem. No meio do furacão, é fácil esquecer quem somos. Mas a gente é mais do que a dor. A gente é o que a dor não conseguiu matar. A gente é o que sobrou depois do estrago. E o que sobra é raiz. E sabe o que vem depois da raiz? O broto, o recomeço. Eu achava que só se amava uma vez. Descobri que o amor muda de roupa, mas continua amor. Você me escutou até aqui. Então já sabe que eu chorei, que caí, que achei que não ia levantar mais. Sabe também que devagarzinho a luz voltou e que eu fui me reencontrando. Mas deixa a avó te contar uma coisa que por muito tempo eu achei impossível. O amor voltou. Sim, ele voltou. Mas de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Depois que o meu coração foi quebrado, eu prometi para mim mesma que nunca mais deixaria ninguém chegar perto demais. Dizia, pra quê? Já amei o que tinha para amar, já sofri tudo o que podia, agora é só sobreviver. Mas eu estava errada, porque o amor verdadeiro não chega batendo porta. Ele chega de mansinho, chega puxando uma cadeira, chega perguntando, se você já comeu hoje? Chega oferecendo silêncio quando tudo o que você precisa é paz. Foi num desses dias simples, de rotina, que ele apareceu. Um conhecido antigo, desses que a vida coloca no caminho quando a gente menos espera. Nada de paixão avassaladora, nem borboletas no estômago. Foi diferente. Foi como entrar numa casa e sentir cheiro de comida boa. Um acolhimento. A gente começou a conversar. Uma troca sem pressa. Sem máscaras. Ele sabia da minha história, dos meus tombos, e não tentou me consertar, só me ouviu. E aquilo me fez perceber o quanto é raro ser escutada de verdade. Eu já não era mais a menina que amava com desespero. Era uma mulher que entendia que o amor de verdade é leve. Não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa doer para ser intenso. E pela primeira vez, eu vi beleza no amor que caminha devagar. Não foi fácil abrir espaço no coração, viu? Tive medo. Medo de sofrer de novo. Medo de me apegar. Medo de confiar. Mas ao mesmo tempo, eu queria tentar. Porque agora eu sabia quem eu era. Sabia onde doía. Sabia onde não pisar. E ele também. Ele não quis ser salvador, nem herói. Quis ser presença. E isso, meu bem, vale ouro. A gente começou a viver coisinhas pequenas. Um café no fim da tarde, um passeio sem destino, um bilhetinho deixado na porta da geladeira. E essas coisinhas começaram a curar as feridas antigas. Foi aí que entendi. O amor voltou diferente, porque eu também era diferente. Não esperava mais que o outro me completasse. Agora eu queria alguém que caminhasse ao meu lado. Não na frente, não atrás, junto. E sabe o que é mais bonito? É que eu não precisei esconder minhas cicatrizes. Ele olhou para cada uma delas e achou bonito o fato de eu ter sobrevivido. Não. Me pediu sorrisos o tempo todo. Me ofereceu ombro nos dias nublados. E isso é amor. Entendi que o amor depois da dor é mais silencioso, mas não menos forte. É mais maduro, mais terno, mais humano. A gente se apaixonou pelos detalhes, pelo modo como um cuidava do outro, pelas conversas longas, sem pressa de acabar. E não, meu bem, ele não veio para apagar o que eu vivi antes. Veio para mostrar que existe vida depois do luto, que é possível amar de novo sem trair o passado, porque o amor não é substituição, é continuação. Hoje eu olho para trás e vejo que aquela mulher que achava que nunca mais sorriria, tá aqui, rindo, brincando, amando, com marcas, sim, mas também com brilho novo no olhar. Se você tá aí achando que nunca mais vai amar, deixa eu te contar, você vai sim.
mas talvez não como antes. Talvez melhor, porque agora você já sabe o que não quer. Agora você reconhece o que machuca. Agora você entende o valor do simples, e o amor novo vem diferente. Vem devagar, mas vem certo. Vem curando devagarinho, com toque leve e verdade no olhar. Não precisa correr, só se permita. Abre uma portinha, deixa alguém chegar, mesmo que seja só para conversar, porque o coração, meu bem, ele foi feito para bater, não para se esconder. A vida não voltou a ser como antes. Voltou diferente. Voltou com cor de recomeço. Você já viu como o céu muda de cor depois da chuva? Primeiro fica nublado, pesado, escuro. Mas depois, quando a água acalma e o chão absorve a dor, o sol aparece. E com ele vem aquele cheiro de terra molhada, aquele frescor. A luz volta e tudo ganha um brilho novo. Foi assim comigo. A vida que eu conhecia tinha desbotado. Cada dia era igual ao outro, como se eu vivesse num filme antigo, sem trilha sonora. Acordava por obrigação, comia por necessidade, dormia por exaustão. Mas sentir mesmo, eu não sentia nada além de vazio. Até que um dia, como quem não quer nada, a vida me deu um presente simples. Foi uma manhã de domingo. Eu abri a janela e vi o céu pintado de laranja. Uma mistura de rosa, dourado e azul que parecia ter sido feita só para mim. Fiquei ali parada, olhando. E chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de gratidão. Era como se eu dissesse: obrigada por ainda estar aqui. Obrigada por me deixar ver isso. Foi ali que percebi. A cor estava voltando. Primeiro no céu. Depois nas flores que plantei na varanda. No lençol novo que comprei para mim mesma. No esmalte vermelho que passei nas unhas. Era como se cada gesto meu fosse pintando a tela da minha vida outra vez. E sabe o que é bonito nisso, meu bem? É que a gente começa a se permitir de novo. Permitir rir. Permitir dançar sozinha. Permitir fazer planos. Lembra daquele amor que contei no capítulo passado? Pois bem, ele trouxe uma alegria calma. Não era aquele fogo desesperado, de juventude não. Era uma chama estável que me aquecia por dentro. A gente começou a sair aos domingos. Íamos à feira, comíamos pastel, ríamos de coisas bobas. Eu percebi que podia ser feliz sem precisar apagar meu passado. E aí, meu bem, veio a surpresa mais bonita. Eu comecei a gostar de mim de novo. Voltei a cuidar do meu cabelo como fazia antigamente. Me olhava no espelho e sorria de verdade. Cozinhava com vontade, não só para alimentar o corpo, mas para nutrir a alma. A vida foi ganhando cor nos detalhes, no cheiro do café novo, na música que tocava enquanto eu lavava a louça, nos planos de uma viagem curta para o interior, na visita de um neto que chegou de surpresa só para me dar um beijo. Cada uma dessas coisas foi como um pincel de esperança. E não pense que tudo ficou perfeito, não. Ainda tinha dias nublados, ainda tinha lembranças que machucavam. Mas agora, mesmo quando a tristeza vinha, eu já sabia. Ela passa. Porque a vida é feita de ciclos, e cada ciclo tem a sua paleta de cores. Descobri que a dor me ensinou a ver o mundo com outros olhos. Tudo que antes passava despercebido, agora era motivo de celebração. Um almoço em família, um elogio inesperado, um pôr-do-sol visto pela varanda. Tudo isso virou milagre. E aí, meu bem, veio o momento mais importante. Eu decidi recomeçar de verdade. Não mais como quem espera que o mundo conserte tudo para mim, mas como quem entende que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita. Comecei a pintar. Sim, aos 60 e tantos anos, comecei a mexer com tinta e tela. Não sou artista, não. Mas cada quadro que eu fazia era uma conversa com a minha alma. Colori meus sentimentos. Pintei minha saudade. Transformei minha dor em cor. E quer saber? Foi ali que eu percebi que a vida não voltou a ser como era. Voltou melhor, mais simples, mais sincera, mais cheia de alma. Hoje eu sei que felicidade não é barulho, é presença, é tomar café devagar,
é andar na rua sentindo o vento no rosto, é ligar para alguém só para dizer que ama, e se você tá aí pensando que nunca mais vai sentir. Alegria. Escuta essa avó aqui. Vai sim, mas talvez não como antes. Talvez de um jeito mais calmo, mais profundo, mais verdadeiro. A vida vai pintar você de novo, meu bem, mas com outras cores. Cores que vêm do que você viveu, do que superou, do que aprendeu, e cada cor nova é prova de que você não só sobreviveu, você floresceu. Quando entendi que minha dor podia ser ponte e não prisão, foi aí que tudo mudou. A gente passa tanto tempo tentando esconder a dor, não é? Coloca sorriso por cima, muda de assunto, finge que esqueceu. Mas vou te contar uma coisa que aprendi com o tempo. A dor que é escondida apodrece. A dor que é compartilhada cicatriza. Foi numa tarde qualquer que tudo começou. Uma vizinha veio me visitar. Tava passando por um luto recente, os olhos fundos, a voz trêmula. Sentou na minha cozinha, tomou café comigo e disse: Vó, como é que a senhora aguenta tudo isso? E eu respondi sem pensar: porque eu descobri que a gente não precisa aguentar sozinha. Ali mesmo, entre um gole de café e outro, comecei a contar minha história, sem florear. Contei das noites em claro, dos dias sem sentido, das vezes que quis desaparecer. Contei da raiva que senti de Deus, da solidão que me arranhava o peito. Mas também contei do dia que vi o céu colorido de novo. Contei do amor que voltou, das flores que plantei, da arte que pintei, e quando terminei, ela estava chorando. Mas era outro tipo de choro. Choro de alívio. Choro de quem se sente menos sozinha. Ela disse: A senhora acabou de me salvar. E eu fiquei ali, em silêncio, sentindo uma coisa que há muito tempo eu não sentia. Propósito. Foi naquele momento que caiu a ficha. Minha dor não era só minha. Ela podia ser trilha. Ela podia ser farol. No dia seguinte, escrevi meu primeiro texto sobre tudo que passei. Mostrei para uma amiga, que mostrou para outra, que me convidou para falar num grupo de apoio. Fui sem pretensão, só com o coração aberto. E quando comecei a contar minha história, vi nos olhos das mulheres que estavam ali a mesma dor que um dia foi minha. Mas também vi esperança nascendo. Comecei a falar em igrejas, em escolas, em grupos pequenos. Não como quem tem a resposta de tudo, mas como quem só quer dizer: eu sei, eu já estive aí, mas tem saída. E, meu bem, nunca imaginei que curar os outros também ia me curar. Cada vez que eu compartilhava um pedaço da minha história, um pedaço da minha dor deixava de pesar. Ela virava aprendizado, ela virava ponte, ela virava remédio, porque tem dor que não se cura com remédio de farmácia, se cura com olhar, com abraço, com verdade. A gente vive num mundo que ensina a calar, a engolir, a fingir que tá tudo bem, mas não tá. E tudo bem não estar. Sabe o que é bonito? É que quando você tem coragem de dizer eu sofri, você dá permissão para o outro dizer eu também. E quando dois corações se reconhecem, eles começam a bater mais forte. A partir daí, minha casa virou abrigo. Gente de todo tipo. Vinha aqui só para conversar, para ouvir, para desabafar. E eu ouvia, com atenção, com paciência, com amor, a dor que um dia me esmagou. Agora era chão para outros pisarem com mais firmeza. E assim, meu bem, eu descobri um novo tipo de amor. Um amor que não cobra, que não prende, que não exige. Um amor que acolhe. Um amor que só quer ver o outro bem. E sabe o que mais? Eu me tornei aquilo que um dia eu precisei. Eu virei a mulher que eu procurei no meu momento mais escuro, a voz que eu queria ter escutado, o colo que me faltou. Hoje eu entendo. Tudo que eu vivi, até a dor mais profunda, teve um motivo. E o motivo era esse: servir. Então, se você tá aí, com o coração apertado, achando que nada disso faz sentido, escuta essa avó aqui. Um dia vai fazer. A dor que hoje te paralisa, amanhã pode ser o que vai levantar alguém. O buraco que hoje você sente no peito, amanhã pode ser o lugar por onde a luz vai entrar. Não apaga sua história, não.
ela é semente, ela é guia, ela é cura. A vida não precisa ser perfeita para ser bonita. A gente que escolhe o que vai carregar. Olha, minha história não é diferente da de muita gente. Eu só tive a coragem de olhar para a dor, encarar o medo e seguir. E se tem uma coisa que eu posso te dizer hoje, é que o que a vida me ensinou depois da tempestade não cabe num livro. Mas eu vou tentar, tá? Primeiro, nada é para sempre. Nem a dor, nem a tristeza, nem a solidão. Tudo passa, tudo muda. E essa verdade me deu força para continuar. Porque se o que dói tanto hoje vai passar, por que eu vou desistir? Segundo, gente é mais forte do que imagina. Quando parece que o mundo vai acabar, a gente descobre uma força escondida que nem sabia que tinha. Essa força não é mágica, não. Vem devagar, no suspiro, na lágrima, no passo de cada dia. Terceiro, perdoar é libertar o coração. Perdoar quem nos magoou. Perdoar a nós mesmos pelos erros. Eu levei tempo para entender isso, mas quando entendi, foi como se uma corrente pesada tivesse sido quebrada. Quarto, amar não é perder a razão. Amar é se permitir ser vulnerável, mas também é saber dizer não quando o amor machuca, é se cuidar. Amar de verdade é se respeitar. Quinto, a felicidade mora nas coisas simples, no cheiro do café pela manhã, no abraço apertado de um neto, no riso solto com amigos. A gente busca felicidade em grandes feitos, mas ela está nas pequenas coisas. Do dia a dia. Sexto, a vida é feita de ciclos. Tem hora que a gente está florindo, tem hora que precisa de descanso, e tudo bem desacelerar, chorar, sentir saudade. Respeitar o tempo da vida é respeitar a si mesmo. Sétimo, não tenha medo de pedir ajuda. Força não é sinônimo de carregar tudo sozinho. Força é saber quando estender a mão e deixar o outro ajudar. Oitavo, nunca pare de sonhar. Mesmo que os sonhos mudem com o tempo, eles nos dão rumo, esperança, energia. Sonho é luz que não apaga. Nono, a dor pode ser nossa maior professora. Ela nos ensina a valorizar o que realmente importa, a ser mais compassivo, a ser mais humano. Décimo, você é mais do que suas cicatrizes. Você é sua história. Você é seu coração que bate, mesmo depois das tempestades. Você é luz que insiste em brilhar. E, meu bem, se eu pudesse te deixar só mais um conselho, seria esse. Seja gentil consigo mesmo. A vida cobra demais, o mundo exige demais, mas você merece cuidado, carinho, respeito. Seja seu próprio amigo, seu próprio abraço, seu próprio lar. Por fim, eu quero que você saiba que, não importa onde você esteja agora, não está sozinho. Tem uma avó aqui do outro lado da tela, que já passou pelo que você passa, que entende sua dor e que acredita em você. Que torce pela sua coragem, pela sua vida, pelo seu sorriso. Então levanta, sacode a poeira e vem comigo, porque a vida ainda tem muita cor para mostrar e você merece ver cada uma delas.